Se você acredita, crê que o jejum e oração desbarata decretos de Satanás, desbarata os decretos malignos que vêm contra a nossa vida, esta é a semana de jejum e oração, que antecede o dia de Yom Kippur. Dia de Yom Kippur é o dia da expiação, é o dia do jejum nacional. Até o ano 200 não existia a palavra cristão, mas sim Mashiachim, que significa os messiânicos. Então os apóstolos eram chamados de Mashiachim, que eram os messiânicos, e seguiam todos os mandamentos da Torá, exceto, claro, aqueles que exigia sangue, porque o sangue do Mashiach, de Yeshua HaMashiach, é o suficiente para apagar todo quanto é pecado. Mas só que nós pecamos todos os dias e nós não vivemos na prática do pecado. Todos os dias nós nos arrependemos. Aí você pode falar assim, mas qual que é a diferença entre o jejum de Yom Kippur, que é nacional, do jejum que eu pratico todas as noites antes de me deitar, antes de dormir? Muita diferença. O jejum que o pedido de perdão que nós pedimos diariamente, todos os dias, ele é pessoal. O jejum de Yom Kippur, que é um dia nacional de jejum, é uma festa de jejum nacional, onde se ora, se pede pelo país todo, pela sua parentela, por todos, não só por você, como você pede, a gente pede todos os dias, tá? E assim, Paulo cumpria todos os ensinos da Torá. Os crentes nos dias de Paulo observavam o dia nacional do jejum, o da expiação, como pode dizer, que no grego é chamado Nesteia e no hebraico é chamado Yom Kippur. Então, mas significa dia de jejum. Em Atos 27:9, após o dia do jejum, que foi esse dia nacional de jejum, que todos proclamaram esse jejum da expiação, de pedido de perdão, de socorro, Senhor, eu errei, eu pequei, aquilo que eu não queria fazer eu fiz, me perdoa. Paulo pegou o navio rumo à Itália e no caminho houve um naufrágio, mas também um grande livramento. Yom Kippur é o dia do arrependimento, o dia de pedir perdão pelos pecados, não só pelos nossos pecados, mas o pecado de toda a nação, da família, pecado nacional. Para os judeus, não existe mais templo, logo não há sacrifício com sangue, claro. Eles são os Mashiachim, então, os messiânicos, judeus messiânicos. Para nós cristãos, esse Dia Nacional do Perdão tem um significado maior ainda, porque no dia seguinte, nesse dia que a gente se arrepende, pede perdão por nós, pela nossa família, pela nossa casa, como nós vimos Jó pedir, como nós vimos muitos praticarem o perdão nacional, a gente vê também, é uma bênção que libera muitos decretos malignos contra nós. Porque à medida que nós nos humilhamos na presença de Deus, Deus se volta a face para nós. E quando ele volta a face para nós, e a gente pede, olha, perdoa o meu irmão que faz isso, que faz assim, assim, perdoa, Senhor. O Senhor então volta o seu olhar para ele e perdoa ele. Abraão intercedeu por Ló e teve a sua oração respondida. Então, vamos orar nesse dia, que é uma força grande, será na segunda-feira, o 10º dia, e nesse 10º dia,
é feito um jejum nacional de um total de 25 horas sem água e sem comida. Simplesmente orando o dia todo, clamando ao Senhor, pedindo não só pessoal, mas por toda a família, por toda a nossa nação brasileira, por todo o planeta, porque o planeta geme para que venha o Mashiach, para que venha a salvação. O planeta também geme. E agora nós vamos ver aqui um decreto que foi mudado por causa de um jejum nacional. O decreto era: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Esse é o decreto, estava decretado. Acontece que um jejum nacional moveu a face do Senhor, que mudou esse decreto. E ao invés de destruir Nínive, salvou Nínive, a nação inteira. Então, esse jejum nacional, jejum da expiação, ou jejum de Yom Kippur, pode ser que seja, é um jejum de grandiosíssima vitória. Então, eu vou ler o livro de Jonas todo. Ele tem apenas 4 capítulos, então é muito curtinho. Capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade. Quem vai se esconder de Deus, né? É até engraçado isso. E o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus. E lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um sono profundo. E o mestre do navio chegou a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Já tinham invocado todos os deuses que estavam ali. Agora eles queriam que Jonas invocasse o Deus dele. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizesse isso conosco? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando por alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem. Não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve.
e levantaram Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Capítulo 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. É bom dizer que inferno, a palavra inferno é Sheol, sepultura. Então, Jonas se sentiu ali sepultado dentro do peixe, e dali ele orou. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas, as tuas vagas, têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes, e os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração, no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Capítulo 3. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai a grande Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade do caminho de dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto e nem bebam água. Esse é o jejum de Yom Kippur. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da sua violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Não é que Deus se arrependeu, Deus mudou o decreto que havia decretado contra Nínive. Então,
Deus tem um decreto para cumprir-se em nós. E de repente pode ser de morte. Não, você vai morrer, você vai viver, você vai ser saudável, você não. E aí a gente pode mudar esse decreto de Deus com nossa humilhação, jejum e oração, como aconteceu com Nínive, como aconteceu nos dias de Esther. Mas desgostou-se, capítulo 4, mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso. Jonas tinha certeza que Deus ia voltar atrás nesse decreto, porque Deus é misericordioso, longânimo e grande em beneficência, em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Jonas não queria ver Nínive salva. Ele não queria. Que coisa, né? E disse o Senhor: é razoável esse seu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade e ali fez uma cabana. E se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira e subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar de seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira que fez sombra. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e ao sol feriu a cabeça de Jonas, e lhe desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver. O Jonas é o tipo do crente mimado, né? Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte, sim. E disse o Senhor: tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e na outra pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, e não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Então, foi uma grande lição para Jonas, o mimado Jonas, né? Então, graças a Deus, que Deus tem muita misericórdia de nós. E a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos destruídos. Louvado, bendito seja o Eterno, o Deus Todo-Poderoso. Baruch Hashem, bendito seja o teu nome, Senhor. Amém.